Vamos começar mais um episódio dessa série super especial que está sendo a nossa série Evolução Financeira, em comemoração ao lançamento do nosso livro Evolução Financeira, o qual eu tive o prazer de participar também como um coautor, junto com outros 31 autores especialistas em finanças. Pessoal, se você está chegando agora nesse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo dessa série, tá? Você também pode deixar o seu comentário e deixa o like pra gente também, que ajuda demais. Nós, do ChefCast, os autores e a editora Chave Mestre, contamos muito com a sua ajuda para esse vídeo chegar a muitas pessoas. E para você hoje, o tema nós vamos falar é sobre hábitos financeiros, logo após a nossa vinheta. ChefCast, especial Evolução Financeira. Para falar desse tema, pessoal, tão relevante aí nos nossos dias, que são os hábitos financeiros, nós temos hoje uma super convidada, mais do que preparada e gabaritada. Olha só, especialista em educação financeira, ajuda pessoas a terem uma relação saudável com o dinheiro, tá? A fim de realizar seus sonhos e desfrutarem, claro, o presente com bastante dignidade. Se preparando para o futuro por meio de organização financeira e muito investimento. Vamos conversar hoje com Lília Mengel. Olá, Lília. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Pra gente começar e já abrir isso aqui com bastante otimismo e pra cima, a gente queria saber um pouco mais sobre você, sobre a Lília Mengel, quem é a Lília Mengel, para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Então, eu me chamo Lilian Mengel, trabalho com educação financeira já tem algum tempo, né? 2 anos e meio. E eu ajudo realmente as pessoas que têm essa dificuldade, né, de organizar as finanças, porque a gente sabe que a educação financeira é um assunto que faltou nas escolas. A gente sai da escola sem saber como investir, como poupar. Então, eu trabalho essa parte e estou me sentindo honrada por fazer parte dessa obra, que é Evolução Financeira, da editora Chave Mestre. E eu tô falando seu nome errado aqui, você não me corrigiu. É Lília Mengel. É Mengel, mas Mengel. Não tem problema. Mas muita gente deve te chamar de Mengel. Chamam de Mengel. Pessoal, não cometam o erro que eu cometi. Lilian Mengel, viu? Ficou até mais bonito. Ficou. Mais chique, né? Mas eu achei muito interessante. Li o seu capítulo, li, na verdade, todos os capítulos, né? Eu li todo o livro já, antecipei, pra gente poder conversar. Gostei muito, porque hábitos financeiros são coisas que vão levar a gente ao sucesso ou ao nosso fracasso, né? Exatamente. O título seu tem tudo a ver com a sua introdução, né? E eu queria que você já falasse um pouquinho sobre o que são esses hábitos financeiros, como que isso vai ajudar ou prejudicar a gente nas nossas finanças. Então, nós somos hoje o resultado das nossas escolhas lá atrás. Então, por isso que é importante a questão dos hábitos. Tudo começa pelos hábitos. Então, eu preciso estar atento, buscar conhecimento, para que os meus resultados no futuro venham ser melhores que hoje. Por exemplo, eu preciso sempre fazer aquela reflexão. Onde eu estou e aonde eu quero chegar. Por exemplo, eu tenho uma situação financeira hoje, eu estou satisfeita com essa situação, e aí eu preciso fazer uma reflexão, poxa, o que eu preciso mudar? E quando as pessoas chegam para conversar comigo, na reunião de alinhamento, de cara já é observado que tem essa questão dos hábitos financeiros ruins, que estão ali impregnados na pessoa, porque o hábito é algo automático, né? E isso acaba prejudicando o presente e também, consequentemente, o futuro. É impactado por conta dos hábitos. É possível, Lília, a gente corrigir esses hábitos para que a gente viva um presente bastante bacana, mas também pensando no futuro? Com certeza, nós podemos transformar essa mentalidade. Hoje se fala bastante em mudança de mindset. É algo que que precisa ser trabalhado, a questão das crenças, né? E no livro eu até falo um pouco menciono a questão das crenças limitantes, né? E o que são as crenças limitantes? São pensamentos
que nós temos negativos que a gente toma como uma verdade. E esses pensamentos e essas crenças, elas geram os hábitos. Então, assim, eu não posso excluir isso da minha vida. Por exemplo, eu tenho uma crença limitante, eu posso transformar. Por exemplo, isso começa lá na infância. A criança, ela ouve frases, por exemplo, como até mencionei no livro, nasci pobre, vou morrer pobre, dinheiro não dá em árvore, o dinheiro é a raiz de toda espécie de males, inúmeras outras crenças que existem. Aí, no meio que a gente vive, a nossa família, a religião tem um papel muito importante também nessa questão das crenças limitantes e crenças não limitantes. Então, a criança cresce com isso. Ouvindo isso é comum, é normal para ela. E aí, quando se torna adulto, a gente observa, né, que isso está trazendo um prejuízo para a nossa vida financeira, para a nossa vida pessoal. Então, né, porque através dessas crenças a gente forma o hábito. Se eu tenho uma crença de que eu nasci pobre, vou morrer pobre, o meu cérebro entende o quê? Que essa é a minha realidade. E os meus hábitos vão condizer com o meu pensamento, com a forma que eu penso. Então, os meus resultados, consequentemente, vão ser estes, né? De uma pessoa pobre, de uma pessoa que não prospera, de uma pessoa que trabalha, mas não vê dinheiro, né? Não consegue realizar sonhos mais consideráveis, vive de salário em salário. Então, é uma consequência, entendeu? Começa lá atrás, crença limitante, hábito e resultado. É interessante você falar isso, porque a gente ouve muito esse tipo de frase, né? Como o exemplo que você falou, né? Ah, nasci pobre, vou morrer pobre, né? Ainda bem que eu nunca tive isso comigo. Nasci pobre, quero morrer rico, né? Amém! E assim, eu sempre falo assim que, não diz que tem essa miscigenação hoje, né? Eu sempre falo que sou um rico preso no corpo do pobre por enquanto, né? Então vamos fazer nesse sentido aí. Um milionário em construção. Agora, como se blindar, Lilian, desse tipo de crença, desse tipo de frase? Então, assim, se blindar, a forma como a gente pode fazer isso é buscando conhecimento. Por exemplo, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se for olhar por esse lado, a gente precisa observar o meio a qual a gente está inserido. Não que eu necessariamente precise me afastar da família, das pessoas lá do meu trabalho, porque a gente sabe que nós não podemos escolher as pessoas que a gente convive, né, em algumas ocasiões. Mas nós podemos procurar, por exemplo, conteúdos que me incentivem a mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de crença, né? E um hábito, por exemplo, que é fruto de uma crença, ele não pode ser excluído, ele pode ser transformado. Então, eu preciso, né, estudar, procurar esse tipo de conhecimento, esse tipo de conteúdo, me aproximar de pessoas que falam, né, que têm o mesmo propósito que eu, que falam a mesma língua que eu, que têm os mesmos sonhos, ou pelo menos o mais parecido possível. Então, essa é uma forma. Porque se eu, né, já tenho crenças limitantes, já, né, vivo na escassez e me aproximar de pessoas que só pensam negativo, que não têm perspectiva de futuro, de sonhos, de conseguir algo melhor para a vida, vai ficar mais difícil. Então, uma maneira que eu tenho de me afastar desse tipo de coisa é isso, né? Me aproximar de pessoas que pensam em prosperidade, em riqueza, em conhecimento de desenvolvimento pessoal, e essa é o caminho. Eu acho que é bem por aí, né, Lilian? Pensando nesse sentido e nesse contexto aí, qual o real poder e impacto desses hábitos na vida presente das pessoas, assim, principalmente os maus hábitos, né? O verdadeiro poder do hábito é que os nossos hábitos são escolhas nossas. Então, assim, uma vez que essa escolha é feita, ela tem muita chance de virar automático, né? Ficar no automático. Então, assim, essas escolhas, elas vão gerar um resultado. Só que eu que escolhi. Então, eu tenho a oportunidade de mudar. Se eu não estou gostando do meu resultado hoje, como eu falei lá no início, eu preciso fazer uma análise. Onde eu estou e onde eu quero chegar. Se eu não estou gostando do meu resultado, poxa, eu estou num trabalho que não me satisfaz. Eu ganho pouco. Eu tenho desejo de ter a minha casa própria, de viajar para o exterior. Ou o que, né, nós, educadores financeiros, trabalhamos bastante. Incentivamos as pessoas a pensar na sua liberdade financeira,
né? Todas essas coisas são sonhos que nós almejamos. Então, o que eu preciso fazer para mudar? Esse é o poder do hábito. É eu que escolho. Por mais que seja difícil, é fácil? Não. Mas assim, é mais difícil para quem nunca faz nada, porque isso exige sair da zona de conforto. Eu vou ter que fazer algo diferente, que eu não fiz. Eu vou ter que ler um livro, que talvez que as pessoas falam, eu não gosto de ler. E nos livros tem muita mudança de hábito. Nos livros, o próprio ato de ler um livro já é um passo para mudar um hábito. Inclusive tem um livro que, se eu não me engano, o título dele é O Poder do Hábito. Exatamente. É um livro muito bom. Eu li esse livro agora no último mês, em 30 dias. Eu me comprometi em ler esse livro. Eu já tinha lido ele antes, em partes, mas eu resolvi ler ele e eu falei assim, em um mês eu vou ler. Depois do dia 1º, eu só vou ter olhos pro livro Evolução Financeira. Então, esse livro é muito bom, eu super indico, tá? Traz experiências incríveis para quem realmente quer mudar de hábito. Tem outros também, né? Tem os 7 passos, as pessoas altamente eficazes, eu acho que é algo assim também que fala bastante sobre hábito. Tem outros livros, a gente foi procurar na internet também, tem bastante conteúdo no YouTube, né? Então, é algo assim, sair da zona de conforto, né? Esse é o poder do hábito. É automático, tá intrínseco, tá desde ali da infância, mas eu posso mudar. É uma escolha. Você falou que, assim, é muito difícil a gente se livrar totalmente dos hábitos, mas nós podemos transformar, né? Exatamente. Existem muitos hábitos ruins. Eu queria citar um aqui e qual seria a forma da gente transformar esse tipo de hábito? Vamos puxando pro lado financeiro? Claro. Aquele velho hábito que a gente tem de gastar mais do que ganha. Esse hábito é o pior de todos. Eu considero, como educadora financeira, o pior hábito de todos, né? Gastar mais do que ganha. A gente vai ver uma média brasileira, 80% dos brasileiros estão endividados. Então, a maioria dessas pessoas, né? Na verdade, todas, né? Porque está endividado, não tem controle sobre a sua vida financeira. Porque gastam mais do que ganham. Só que esse hábito, gastar mais do que ganha, ele é o final de um monte de outros hábitozinhos ruins que a pessoa tem. Inclusive, na Bíblia tem uma palavra que fala assim, que são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Então, às vezes a gente pensa assim, eu gasto mais do que eu ganho, mas eu não sei como mudar isso. Mas só que antes tem que fazer outras coisas pequenas para mudar isso daí. É possível mudar? Com certeza. Isso não tem a menor dúvida. Eu já, como eu trabalho com isso, eu atendo pessoa física que tem e já tiveram esse problema e conseguiram. Eu sou a prova disso. Que eu gastava mais do que eu ganhava, eu era endividada e hoje eu tenho uma vida financeira mais tranquila, modesta, ainda não estou onde eu quero chegar, mas dá sim para mudar. Uma das pequenas mudanças é o uso correto do cartão de crédito, por exemplo. É um hábito que as pessoas têm que contribui para esse gastar mais do que ganha. Se eu não sei usar corretamente o cartão de crédito, se eu não tenho controle da impulsividade, que já é outro hábito, tá vendo? É um monte. Não é só, eu gasto mais do que ganha, como resolver isso? Eu vou ter que fazer uma coisa para resolver isso. Não. São várias coisas, né? E por isso que é importante a ajuda de um profissional, né? Uma pessoa que vai ter as ferramentas corretas para te auxiliar, né? Para auxiliar a pessoa a sair dessa realidade do gastar mais do que ganha. Porque, na verdade, são muitas raposinhas ali que contribuem para um problema grande, né? Com certeza. Junta tudo, né? Essas raposinhas, esses pequenos hábitozinhos, né? Essas raposinhas, na verdade, são esses pequenos hábitos ruins que nós vamos acumulando por conta das crenças, por conta dos hábitos, entendeu? Tudo é o efeito dominó, praticamente. Lilian, onde o planejamento entra em tudo isso? Que eu vi que você cita bastante sobre um planejamento, é preciso ter um planejamento, né? Que seria um dos bons hábitos a se cultivarem, né? Porque, pelo que eu entendi, que você deixa implícito dentro do seu livro, que hábitos você não consegue mudar. Você não consegue erradicar, mas consegue mudar. Mas você também consegue cultivar novos hábitos bons, né? E o planejamento é um desses, né? Onde ele se encaixa em tudo. Inclusive, cultivar hábitos bons, né? Adquirir hábitos bons é a melhor ferramenta para diminuir os ruins, trocar. A gente começa assim, né? Então, a questão do planejamento é muito importante, porque assim,
Eu posso ter tudo que eu quiser se eu tiver planejamento. E outra palavra importante que precisa andar junto com planejamento, que é a prioridade. Porque eu quero muitas coisas, mas agora, para o momento, qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer primeiro para mudar a minha realidade? Procurar uma ajuda de um profissional? Ok. Ler um livro? Ok. Né? Tem várias coisas que eu posso fazer. Mas a questão do planejamento começa, né, nesse primeiro passo. Peraí, a pessoa, né, se situar. E o primeiro passo também é a pessoa reconhecer que ela precisa dessa mudança, que ela precisa dessa ajuda, que ela precisa dessa mudança de hábitos, que ela precisa reduzir ali os gastos, né? Então, a questão do planejamento é isso, tem uma organização financeira, né? Porque a maior parte das pessoas não sabem quanto que elas gastam por mês. Isso eu preciso saber, quanto que eu custo. Se eu ficar desempregado, por exemplo, como que eu vou me manter? Então, eu preciso me planejar para isso. É muito interessante isso que você fala, porque a gente começa a cultivar bons hábitos, né? E não é simples, né, cultivar bons hábitos. Eu falo porque experiência própria. Eu, por exemplo, eu gosto de ler. E como a vida nossa é muito corrida, eu tenho o hábito de levantar todo dia entre 5 e 5 e meia da manhã para ler. Então, eu tenho que ler. Eu leio geralmente um livro a cada 1 ou 2 semanas, eu leio um livro. Então, assim, é um hábito que com o tempo ele vira automático. Se você não fazer, você vai se sentir mal. Você quer fazer aquilo e toma gosto, mas não é fácil, né? Dentre esses hábitos e os hábitos ruins, eu reparei que você tem uma preocupação muito grande em conscientizar as pessoas sobre o desperdício. Qual o impacto desse desperdício aí na vida das pessoas? O impacto é muito, muito grande. Tá? Principalmente porque as pessoas, elas nunca levam em consideração os pequenos gastos. Que são aqueles gastos fantasmas, sabe? É um valor pequenininho, mas no final das contas isso é um valor exorbitante, é grande e causa um rombo no nosso orçamento. Eu sempre falo da questão do desperdício como um balde que tem uns furos, sabe? Tu coloca água, coloca água, mas tu nunca consegue encher aquele balde. Por quê? Porque tá sendo desperdiçado. Então, a nossa vida financeira é assim. Eu trabalho, eu faço dinheiro, mas eu não consigo ver o dinheiro. Para onde que vai o dinheiro? Quando eu preciso, quero realizar um sonho, tenho a oportunidade de fazer algo diferente, eu não tenho dinheiro. Aí tu vai ver, tem um furo lá que está sendo o desperdício. Né? E as pessoas desperdiçam de várias formas, né? Com a alimentação, até estava lendo ontem, a Embrapa fez uma pesquisa, acho que não é muito atual, 2020. As pessoas desperdiçavam, uma família desperdiçava por ano 138 quilos de comida. Então, se tu for calcular aí, né, quem tá nos ouvindo, calcula por preço de 1 quilo de carne, né? Porque a gente sabe que a carne tá um pouquinho cara, né? Claro que não é de carne, é de alimento em geral, né? Dá um valor muito alto, se a gente for calcular, né? Então, assim, várias coisas, as mulheres, inclusive, né, não acabam que tem a fama de ser as mais gastadoras, mas homem também gasta bastante. Eu gosto de ressaltar que homem, quando gasta, também gasta bastante, quando é gastador. E, né, mulher tem mais acessórios para usar, né? Então, a gente acaba que, se não se policiar, acaba gastando mais do que deve, desperdiçando muito. Então, é algo que a gente sempre precisa ligar o alerta vermelho e observar aonde que nós estamos desperdiçando. Principalmente nisso que você falou, né? A mulher tem muito acessório, né? Se for parar pra pensar, o homem, geralmente, acessório de homem é um relógio e um óculos, né? E mulher é tanta coisa. E assim, ó, tem outro fato também que eu sempre gosto de falar pros meus clientes. Por exemplo, eu saio de casa, por exemplo, e eu sempre compro água no sinal. R$5. Mas é só R$5. Tudo bem, é só R$5. Mas às vezes a pessoa tá com uma dificuldade financeira. E ela não sabe como resolver esse problema. Talvez economizar esses R$5 por dia, pensa, R$5 por dia, né? 5 vezes 7, né? 5 vezes 5 na semana, multiplica por um mês, multiplica por um ano. Quanto dinheiro vai dar isso? Que a nossa mentalidade, ela é treinada para calcular sempre no dia, a semana, o mês, nunca um ano. E esse é um dos pensamentos que nós precisamos mudar.
Porque os milionários, eles não fazem contas, orçamento pensando no mês. Eles fazem contas pensando em anos, em ano. Então, esse é um pensamento que a gente precisa mudar também. É um hábito, né? Precisa ser mudado. Deixando bem claro isso, Lília, você fala quando se torna hábito, né? Não é a pessoa que tá viajando Sim, uma vez não. e compra uma água, né? É quando aquilo se torna um hábito, todo dia ela quer comprar aquela Sim. água, todo dia ela quer tomar aquele café, né? Isso, exatamente. Porque assim, ó, né? A gente precisa tudo. Eu sempre falo que educação financeira é equilíbrio. Não é porque você vai deixar de tomar um café que você vai ficar endividado ou não vai ficar rico. Ai, parei de tomar um café pra ficar rico. Não, você não vai ficar rico parando de tomar um café. É um conjunto de coisas. Mas voltando, lembra as raposinhas, os pequenos hábitos. Quando isso vira corriqueiro, a gente precisa observar, porque essa pessoa, como eu falei, tá numa dificuldade financeira e não sabe o que mudar. Aí a gente precisa observar os nossos hábitos, né? Poxa, um cafezinho todo dia, né? Pode prejudicar lá no final o orçamento. Lília, tem um hábito que ele é feito tão em excesso, mas tão em excesso, que a gente troca o nome dele para vício, né? Alguns vícios, você cita também vícios lá no seu capítulo, e com muito louvor, eu achei muito interessante o jeito que você aborda o tema. Quando que a gente percebe que um vício está afetando aí a nossa vida financeira, ou seja, esse mau hábito que virou vício? Então, o problema do vício é bem complicado, porque assim, pode ser que inicialmente ele não cause problema financeiro, dependendo do vício, porque tem vários tipos de vícios, né? Isso depende da realidade financeira da pessoa. A questão do vício é que hoje pode ser que seja tranquilo. Mas, por exemplo, se não causar um problema no meu bolso hoje, pode causar um problema na minha saúde, que consequentemente vai causar um problema no meu bolso. Pode causar um problema no meu relacionamento, que consequentemente pode causar um problema no meu bolso. Então, assim, o problema do vício é bem abrangente. Eu preciso tomar cuidado. Porque, assim, por exemplo, a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, que é um vício já, né? Mas também está passando por um problema financeiro, eu falei no livro, precisa observar, se não é melhor dar uma segurada. Só que, claro, aí, né, entra num outro âmbito, já precisa de uma ajuda de um outro profissional, né? Mas a questão do vício também pode causar um rombo na vida financeira. E é bem complexo, né? Eu não sei se poderia se chamar isso de um hábito, Lília. Se não for, eu quero até que você me corrija. Mas existem pessoas que elas só pensam no presente, só pensam no agora, né? Esquecendo aí o seu futuro. Isso também é um hábito, é muito prejudicial? Com certeza, nós temos hoje, o brasileiro em si tem um pensamento muito imediatista. E nós precisamos transformar isso na nossa mentalidade. O pensar só no hoje não tem nada de errado. A gente trabalhar para conseguir ter uma vida digna, uma vida de qualidade. Só que nós precisamos nos preocupar com o nosso eu do futuro. Por quê? Porque ele vai chegar. Eu vou chegar lá. As pessoas pensam assim, eu não vou juntar dinheiro porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui 20, 30 anos. Mas só que a chance de eu estar vivo é muito maior do que a chance de eu morrer. Muitas pessoas que falaram isso hoje estão numa idade avançada, dependendo da aposentadoria do governo, que a gente sabe que não é suficiente, né, para suprir as nossas necessidades. Então, é algo que precisa se preocupar. Principalmente quem é mais jovem, que tem mais tempo, né? Todo mundo precisa se preocupar. Quem é jovem, quem está na meia idade. Mas os jovens têm mais tempo, né? Para se preparar, para guardar esse dinheiro. Então, assim, pensar no presente, só no presente, ser imediatista, eu considero como um hábito ruim. Nós precisamos estar preparados, né? Pensar num planejamento aí para ter uma aposentadoria, para ter lá na frente uma vida digna, poder descansar em paz, sem depender do Estado e dos familiares, né? Ou continuar trabalhando, porque hoje nós temos força para trabalhar, para estudar, para procurar, né, coisas. O que eu posso fazer para melhorar a minha realidade financeira? Lá na frente, daqui uns 20, 30 anos, talvez não. Eu não vou ter essa vitalidade toda para fazer dinheiro. É interessante pensar nisso, pensar a longo prazo, né? Eu achei interessante também uma coisa que você citou, que existe um estudo que parece que 40% de tudo que nós fazemos durante o dia é de forma automática e que nós nem percebemos, né?
Existe alguma técnica, alguma forma da gente nos programar, então, pensando nisso, usando isso a nosso favor, para que nós possamos fazer coisas boas durante o dia, ao invés de fazer coisas ruins, como é o de costume? Assim, se programar é difícil porque nós não somos uma máquina. A gente vive o nosso dia a dia numa, como é que eu vou falar assim? Tentativas e erros. Mas como a gente falou, a gente pode transformar a nossa realidade, procurar o que eu posso observar, quais que são os meus hábitos ruins. Mas o primeiro, eu repito, eu preciso reconhecer isso. Eu quero mudar. Qual hábito ruim que eu tenho? Sei lá, eu tenho o hábito de todo dia ir na padaria e comer um brigadeiro. Só que isso, além de prejudicar o meu bolso, prejudica a minha saúde também. Eu quero emagrecer. Então, eu preciso trocar. Por que eu faço isso? Eu vou lá na padaria porque eu tô ansioso, porque eu preciso espairecer, porque eu preciso conversar com alguém. Então, eu preciso analisar, durante o meu dia e trocar. Talvez se eu vou lá porque eu quero conversar com alguém, eu posso desviar o percurso, procurar uma outra pessoa para conversar, entendeu? Isso me ajuda bastante a fugir do imediatismo, de se preparar para o futuro, mudar os hábitos que precisam ser transformados. Esse é um caminho. Se programar não dá, mas eu posso transformar, mudar a rota, entendeu? Eu tô indo por um caminho, ele tá me levando pro buraco. Então, peraí, vamos dobrar para a esquerda, vamos dobrar para a direita. Isso aí. Lília, diante de todo esse contexto que você falou pra gente procurar fechar isso aqui da melhor maneira possível, diante desses pensamentos seus, o que mais importa para uma vida financeira abundante para você seria o que a pessoa ganha ou como ela pensa e como ela tenta corrigir os seus hábitos? Sem a menor sombra de dúvida, como a pessoa pensa. Porque... pode repetir, por gentileza, a pergunta? Antes como pensa ou o que ganha. Ou que ganha, não. É como pensa, com certeza. Nunca vai ser quanto eu ganho. É a forma que eu gasto. E a forma que eu gasto de acordo com os meus pensamentos e com os meus hábitos e com as minhas crenças. Entendeu? Então, assim, não adianta eu ganhar 50 mil reais, 100 mil reais, se eu continuar pensando... com imediatismo, tendo maus hábitos, tendo crenças limitantes. Inclusive, a maioria das pessoas que ganham em loterias, em prêmios, elas perdem depois de um tempo o dinheiro, ganham repentinamente, porque a mentalidade delas não está preparada para aquilo. Então, a forma como eu penso que eu preciso trabalhar para mudar os hábitos e a forma como eu gasto. Então, pensamento, com certeza. Igual a gente já ouviu muito, Existe muito pobre com dinheiro e muito rico sem dinheiro, Exatamente. Vai do seu pensamento. Lília, pra gente fechar com chave de ouro, queria que você deixasse as suas considerações finais pra gente poder encerrar aqui mais um episódio da nossa série Evolução Financeira. Primeiramente, eu quero te agradecer, pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, fazer parte da obra Evolução Financeira e também aqui do teu trabalho, podcast. E deixar uma mensagem para as pessoas que procurem sempre fazer essa reflexão sobre si, sobre os seus hábitos, porque os hábitos têm um poder gigantesco sobre a nossa vida financeira, Eu falo sobre vida financeira porque é o meu trabalho, mas impacta em todas as outras áreas da nossa vida. Mas financeiramente falando, os nossos hábitos precisam ser bem... a gente precisa fazer um mapeamento, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, Porque, crença gera hábito, que gera comportamento, que gera escolha, que gera resultado. Então, eu preciso estar atenta, Se eu quero mudar os meus resultados, para mudar esses outros fatores. Lembrando que as duas pontas dos extremos, de crença a resultado, existe um caminho a percorrer, Pessoal, sigam aí a Lília Mengel nas redes sociais, Você tem um canal no YouTube, Tem um canal no YouTube, vamos voltar. E cobram ela aí nas redes sociais para voltar com o canal no YouTube, para ela trazer conteúdo bacana sobre hábitos financeiros para vocês. Agradecer você mais uma vez, o Breno que está ajudando a gente aqui, a editora Chave Mestra por ter cedido o espaço para a gente
concluir esse trabalho, poder tirar essa ideia do papel e tá trazendo aqui um conteúdo de alta qualidade para você. Você que assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser avisado de todos os episódios aqui dessa série Evolução Financeira e que você possa evoluir também financeiramente, tendo bons hábitos na sua vida. Pode deixar os seus comentários e o seu like também. E eu quero finalizar sequestrando aí a sua frase de impacto. Olha só, é preciso ficar claro que hábitos têm poder sobre a nossa realidade financeira. Então, cuide aí dos seus hábitos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Chefe Cast. Especial Evolução Financeira.